Lula, não sei se você viu, mas o Corinthians, né? O Corinthians entrou na justiça, né? Entrou na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, né? A CNRD, contra a equipe do Bahia, né? Continua jogando para a torcida, continua nesse processo aí. E eu vou trazer aqui para a gente repercutir, porque tem algumas situações, inclusive, que o Corinthians alega, que são, assim, na minha opinião, vexatórias, assim, são bizarras, né? São toscas, não faz o menor sentido, mas a gente vai trazer aqui todo o processo. Tá aqui, ó. A página Planeta Futebol repercutiu a matéria da Gazeta Esportiva. Eu trouxe aqui só por conta da celeridade, mas eles repercutiram praticamente na íntegra, né, a matéria da Gazeta Esportiva. E vamos ler aqui juntos e vamos, obviamente, debater esse processo. Tá aqui, ó. Corinthians entra com ação contra o Bahia na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, CNRD, pelo caso Cauê Furquim. O Timão voltou a acusar o Bahia de aliciamento e solicitou que a CNRD, órgão fiscalizador da CBF, adote medidas de caráter condenatório e sancionatório. O Clube Paulista alega que não foi respeitado o seu direito de preferência previsto na Lei Pelé e na Lei Geral do Esporte. Além disso, o Timão aponta descumprimento do Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol, né, que é o RNRTAF, e dos regulamentos da FIFA por parte do Bahia. Por fim, o Corinthians ainda entende que o Bahia foi usado como um intermediador de negócios para que o Grupo City, que controla vários clubes do mundo, pagasse somente 14 milhões, que era a multa rescisória de Cauê Furquim para o mercado nacional. A multa para o exterior era de 315 milhões de reais. Alguns pedidos do Corinthians. Olhem só a lista de pedidos do Corinthians. Indenização de um valor equivalente a 200 vezes o valor do salário oferecido pelo Bahia Cauê Furquim, tá? Pagamento da multa rescisória internacional, 315 milhões de reais, caso Cauê seja transferido pelo Bahia para qualquer equipe do Grupo City após completar 18 anos. Bahia e Cauê, ou intermediários, teriam que mostrar conversas entre as partes durante as negociações, como propostas, mensagens de textos, e-mails e áudios. Essas são as requisições, né, principais da equipe do Corinthians. E aí eu pergunto, Luiz Teles, dá para levar isso aqui a sério? Na minha opinião, isso aqui é um verdadeiro absurdo, né? É engraçado que se fosse, por exemplo, um Palmeiras da vida chegando lá pagando 14 milhões de reais, não ia ter essa conversa, né? Mas como é o Bahia, como é um clube que pertence a uma rede de multiclubes, né? Fica nessa conversinha mole aí, esse cheiro mole e tudo mais. Então, para mim é um grande absurdo. Na minha opinião, isso não deveria ir a lugar nenhum, mas eu fico sempre com um pezinho atrás, né? Aquele 1% vagabundo, porque, infelizmente, tratando-se de futebol brasileiro, CBF, né? Clubes de grande poder político, que é o caso do Corinthians, né? Abortos da natureza podem acontecer. Então, eu fico sempre com esse pezinho atrás, apesar de crer e ter uma convicção muito grande de que essa situação não vai para frente, Lula. Pois é, velho, vamos lá por partes, né? Primeiro que as demandas, né, os pedidos do Corinthians, de fato, não fazem o menor sentido, né? Sobretudo em relação a uma indenização no valor de 200 vezes. O salário do atleta é uma piada, né? O salário atual, né? O novo salário oferecido ao atleta, e também a solicitação das mensagens por intermediários. Assim, a pessoa que prepara uma peça jurídica dessa daí, tem que ter muita cara de pau, né? Porque sabe que é o tipo de situação que você não vai conseguir qualquer andamento em relação a isso. Eu acho que o Corinthians deve mesmo procurar a justiça e tentar, se entende, né, prejudicado na história, tentar reaver de alguma maneira aquele seu ativo, seu patrimônio, ou ser indenizado por isso, mas que viesse com melhores argumentos, né, com melhores pontos, porque o que acontece hoje é o seguinte: eu tenho informações que o Bahia tem documentada toda a parte oficial da coisa, né? Sobretudo a parte de comunicação ao Corinthians, que é uma exigência da FIFA. O Bahia tem essa documentação. Você vê tanto nas conversas expostas no dia seguinte do diretor de futebol do Corinthians, fica claro lá que eles sabiam, né, que o Bahia, diretor de futebol não, diretor de divisões de base do Corinthians, né, sabia já dessa informação,
Aliás, os dois sabiam, né? Desculpe. Só pra, tanto o diretor de futebol quanto o diretor das divisões de base. Os dois sabiam que o Bahia estava tentando levar o atleta, né? Talvez o Corinthians pudesse, por exemplo, ter algum tipo, ou pedir uma indenização, algum trabalho de indenização, de algum acordo que tenha com os agentes do atleta. Aí uma coisa, outra coisa é outra coisa. Com o Esporte Clube Bahia, eles não podem ter nada. Agora, tem um ponto aí nessa questão, que até eu levantei no momento, e que não é, na verdade, pro Corinthians, né? Mas eu acho que é para um bem do futebol brasileiro e para o bem, inclusive, do próprio Esporte Clube Bahia, que é a situação de o Bahia ser utilizado como ponte, né? A gente sabe, né, que é o próprio acordo do Bahia com o Grupo City para, né, a formação da SAF, ela já impõe um tempo mínimo dos atletas dentro do clube. A gente tem a palavra, mas palavra não diz muito, né? Não precisa dizer, a palavra não vale tanto, vamos colocar assim, mas a gente tem que levar em consideração do CEO do Citigroup, né, o Fernando Soriano, de que nenhum atleta vai sair do Bahia sem antes dar ao Bahia retorno esportivo, né? Nenhum atleta jovem sairá do Bahia sem antes dar ao Bahia retorno esportivo, então esse é o segundo ponto. Mas me preocupa, sim, a questão de não só o Bahia, mas qualquer outro clube poder utilizar de uma posição fazendo valer das leis nacionais para burlar a regulação internacional de transferências, certo? Isso pode acontecer. Não, agora, o absurdo da questão toda é que é uma coisa que não aconteceu. Então, assim, eu vejo como possível, né, pleitear algo nesse sentido. Um jogador também não pode estar atrelado a um outro clube ad eterno, né? Você tem um mínimo ali, um tempo de contrato a ser respeitado, mas talvez a própria legislação brasileira devia, de alguma maneira, cobrir esse tipo de possibilidade de burla, né? Eu não acho que vai acontecer no caso do Furquim, ou no caso de qualquer outro atleta do Bahia, né? Há um grande quê de ignorância e preconceito, né? Ignorância no sentido de não conhecer o contrato do Bahia com o Grupo City, né? De não conhecer o que está sendo feito dentro do projeto. E há um tantão de preconceito por conta do CEP, como você bem colocou, né? Se fosse o Palmeiras, talvez nada disso estivesse acontecendo dessa maneira, né? Talvez até o Mas próprio Botafogo, Lula, por ser um clube do eixo, né? Talvez até tivesse uma questão menor do que isso aí. E o Botafogo é pior ainda. O Botafogo usa e é utilizado, né, como manobra para negociações dentro de um holding de clubes, né, que recai sobre ele uma série de problemas em relação ao cumprimento de fair play financeiro. Então, assim, não é uma situação muito pior, que se fala muito menos, por exemplo, do que se fala, ou pelo menos a imprensa paulista, né, em relação a esse caso específico do Furquim. Engraçado que na matéria não se fala nada, né, da irresponsabilidade, incompetência da gestão do Corinthians em relação a esse caso, né? O atleta que, inclusive, meses antes também estava com a FGTS atrasado imagina, o FGTS irrisório, né, de um primeiro contrato, de um atleta que tinha assinado um contrato, se não me engano, era em maio ou em março, né? Uma coisa ridícula, né? Aí não se fala disso na matéria. Coisas do CEP, né, que fazem funcionar, mas eu gostaria de deixar aqui não o argumento utilizado por Corinthians, mas eu acho importante que seja visto no Brasil uma proteção melhor para que não aconteça essa possibilidade de burla, né? Bahia não, nesse momento, o Bahia não está fazendo, não há nenhum indício que o Bahia vá fazer isso, está fazendo isso para poder catapultar esses atletas para um outro mercado, ou comprar esses atletas mais barato e ter uma joia na mão de um clube europeu, por exemplo, no próprio Manchester City.
Mas eu acho não bom tom, mas eu acho uma boa mesmo que a legislação brasileira possa trabalhar melhor esse tipo de situação, para que se evite sequer as pessoas ou os clubes correrem um risco, né? Pleitear esse tipo de problema ou os clubes correrem um risco de perderem seus jogadores por multas abaixo do valor de mercado. O Danilo Coelho, para mim, canetou aqui, viu, Luiz? Prepara sua bombique aí, que ele botou. O Bahia ser usado está no imaginário do eixo e é criticado. Eles estão projetando uma possível venda e chorando por isso. O Botafogo efetivamente faz isso e não está em pauta essa situação. O Botafogo tem feito, né? Vendeu jogadores abaixo do valor de mercado para o Lyon, né? Inclusive admitida pelo próprio Botafogo, em nota oficial, dizendo que vendeu jogadores abaixo do mercado, né? Vendeu jogadores abaixo do mercado também para o Nottingham Forest por conta da situação que envolve aí o grego, né? Dos acordos aí que envolve o Marinax lá, o grego, com o John Textor. Então, assim, o Botafogo ele tá envolvido em um monte de situação nebulosa, digamos assim, né? Pouco comentada. E ninguém, quer dizer, fala-se sobre isso, mas ninguém leva isso em consideração para poder debater no sentido jurídico, por exemplo, né? Mas o Bahia é essa situação, a gente sabe o porquê, né?